Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse bolo de chocolate. É um bolo super simples, feito com cacau em pó e açúcar mascavo. Vamos fazer ele no liquidificador e o primeiro ingrediente que vocês vão colocar é 200 gramas de óleo, estou colocando aqui dentro do liquidificador. Vocês vão colocar também 3 ovos inteiros, a clara e a gema. O meu até quebrou, mas tudo bem. A gente vai bater tudo junto. Vocês vão colocar também 320 ml de leite. E vocês vão colocar agora 340 gramas de açúcar mascavo. Pode parecer muito, mas não é muito, porque nós vamos usar o cacau em pó 100%, e o açúcar mascavo ele não adoça tanto, então vocês podem colocar tranquilo. Agora, nós vamos bater tudo no liquidificador, todos esses ingredientes que nós colocamos. Eu gosto de bater essas coisas primeiro e depois acrescentar as outras coisas. Eu esqueci de colocar aqui, já junto com esses ingredientes, o cacau em pó, mas vocês podem colocar junto. Eu vou colocar agora, porque eu gosto de bater ele antes de colocar a farinha de trigo e o fermento. Então, vocês podem colocar agora o cacau em pó. Eu tô colocando 160 gramas de cacau em pó. Esse cacau em pó é 100% cacau, esse que eu estou usando. Vocês vão bater novamente, né, como vocês estão vendo, tudo no liquidificador. E depois, nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Vamos utilizar 240 gramas de farinha de trigo, ou 3 xícaras. Eu medi tudo no copo medidor, mas quem não tiver o copo medidor, pode tentar tirar uma base, ou pode colocar xícaras de farinha de trigo. Eu coloquei uma parte, vou bater, depois eu coloco a outra parte e bato novamente. Agora vamos colocar a segunda parte da farinha de trigo. Se você gosta de um bolo de uma massa mais fina, mais leve, você pode colocar menos farinha de trigo. Eu quero fazer hoje uma massa cremosa, então eu vou colocar um pouquinho mais de farinha de trigo. Vocês vão observar que a massa ela vai ficar um pouco mais grossa, um pouco mais cremosa. Bato tudo novamente no liquidificador. Mexo um pouquinho, porque quando a gente começa a acrescentar a farinha de trigo, ele começa a engrossar, não mistura tão bem quanto os outros ingredientes líquidos. Então, eu pego uma colher comum mesmo, dou uma mexidinha e vou bater novamente. Aí, essa segunda vez que eu bater, já vai misturar tudo. Vamos dar mais uma mexidinha. Mas você pode observar que já misturou tudo por completo. Agora, nós vamos colocar o fermento. Você pode colocar bicarbonato também, mas eu gosto de usar o fermento. Você vai colocar uma colher de sopa de fermento. Não precisa ser uma colher muito rasa, não. Mas se você não gosta muito de fermento, você também não precisa colocar muito. Você pode diminuir a quantidade. Dou uma mexidinha. Para o fermento misturar com a massa de baixo. Pode olhar que a massa ficou bem cremosa. Vamos bater mais um pouquinho.
fica um pouco difícil de bater depois que você coloca a farinha de trigo. Você pode fazer esse bolo na batedeira também, a escolha é sua. Olha como a massa fica cremosa. Eu vou colocar esse bolo nessa assadeira, que o tamanho dela é 30 por 20 centímetros. Eu untei ela com manteiga e farinha de trigo. E agora eu vou despejar o bolo. Você despeja desse jeito. E as sobras, que ficam o resto da massa, no caso, você coloca nos cantos da assadeira. Não coloca no meio. Eu moro na avenida, então vocês podem acabar ouvindo barulho de carros e motos. Ok, a massa já está na assadeira, agora ele vai para o forno e vai assar por 35 minutos. E aqui está, após 35 minutos, eu ensinei para vocês a receita de um bolo, mas eu fiz dois, né? Porque hoje é aniversário do meu irmão e eu quis fazer dois bolos porque eu vou colocar um em cima do outro e colocar uma cobertura. Vocês podem observar que ele ficou bem cremoso, ele ficou um bolo bem bonito, ele cresceu muito bem, ele não ficou um bolo murcho, um bolo fininho, não, ele ficou um bolo muito bom. E aqui está ele já com recheio e cobertura. Muito bom, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, clica no like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.